Então vamos dar continuidade aqui à nossa doença espiritual, a assídia, né, da formação de cura interior. Vamos agora saber um pouco sobre conhecer os sintomas da assídia. Então, para saber se você está com uma manifestação assidiosa, vamos colocar numa frase aqui, para que a gente possa entender se eu estou tendo a manifestação assidiosa. Odiar o que tenho e desejar o que não tenho. O que seria isso? Uma insatisfação com o que tenho e desejar o que não tenho. Você tem isso? Olhe para você mesmo, para a sua vida. Eu odeio o que tenho. Às vezes pode ser até seu próprio filho. E às vezes pode ser você não ter filho e você odeia por você não ter filho. E aí você não tem filho e você odeia por não ter filho. Ou seja, algo que você não tem. Você deseja aquilo que não tem e odeia o que tem. Às vezes pode acontecer de você odiar sua esposa, porque você tem ela, por causa de tantos problemas que acontecem. Então tome cuidado, que pode até estar entrando em sintomas de assídia. Olha como é sério, né? Essas coisas. Por isso que começa a confundir. Por isso que a pessoa que vai ser o orientador espiritual, a pessoa que vai ser aquele que vai fazer o atendimento espiritual com você, ele tem que ter todo um entendimento muito bem enxuto para ajudar a identificar, a não passar o diagnóstico errado, para não confundir. Então, o que eu sou e tenho e odeio, isso ataca a nossa parte racional da ira. Então, você fica irado, né, com aquilo que você não tem. Começa a se examinar isso daí. Eu não consegui ainda um curso para mim, nos meus sonhos de graduação, ainda não consegui passar no concurso. Aí você fica com raiva. Aí por você ter essa sua suposta frustração de algo, você cria uma ira. Então ataca o lado da ira, né? Esse lado da ira. E ao mesmo tempo um desejo, né? Lembra que é a mistura, assim, é desejo com ira junto? Então você tem o desejo de passar no concurso, mas ao mesmo tempo você não consegue passar no concurso, você não tem isso, né? Você não tem, tá desejando que não tem que passar no concurso e começa a ficar com raiva, né? Você cria aquela ira por não conseguir passar no concurso, a tua frustração, vamos assim dizer. E aí você às vezes desaba nas pessoas que estão em volta, a ira, né? Aí você começa a ter raiva às vezes de outras pessoas, aí mistura às vezes até com a inveja de que a outra pessoa está na frente de você e você está para trás, e tantas outras coisas que podem acontecer na sua vida, tipo de um carro também. Eu nunca tive um carro, mas eu queria tanto ter um carro. Aí você deseja algo que não tem o carro e começa a ficar irado, às vezes com as pessoas que têm um carro. Então, olha como isso é impactante, né? E se instala um ódio e cria a desilusão. E você fica uma pessoa desiludida. Já viu que a pessoa desiludida? Já ouviu essa palavra, né? A fulana é desiludida. Daí a pessoa fica continuamente satisfeita. Ou seja, te autoanalisa aí se você é uma pessoa que não é satisfeita na sua vida. Por isso que vai tentando tirar todos aqueles problemas que a gente já falou da tristeza, né? Que é o apego e tantas outras coisas. Porque você vai ficar insatisfeito. Por isso que a verdadeira felicidade ela vem diretamente de Deus, porque nós seres humanos temos a tendência de que quando eu não tenho algo, eu quero ter, e quando eu tenho, eu não ligo mais, que é isso, é odiar o que eu tenho. Eu queria tanto isso aqui. Observe como é uma criança, o comportamento de uma criança. Uma criança quer algo, tanto uma coisa, aí quando você dá para ela, depois ela nem liga mais, né? Às vezes o pai comprou com sacrifício aquele objeto para a criança, às vezes até bombom e alguma coisa, algum alimento, aí você dá para a criança, ela nem quer mais, nem come. Ou seja, ela só estava desejando, ou seja, ela poderia estar já ali em sintomas leves e rápidos, flashes de assídia. Que essas coisas, se não for tratada, o que pode acontecer? Pode se manifestar futuramente mesmo mais pesado. Ok? Apesar de tudo isso, a assídia é contraditória. Ela é contraditória. Pois como ela é uma manifestação de preguiça, então tudo da assídia, aí resumindo, a manifestação da assídia na forma de depressão, na forma de tédio, na forma de preguiça espiritual e de aridez espiritual, tudo isso é uma forma de preguiça dela. Todas essas 4 manifestações, ela é uma manifestação de preguiça. Então, ela pode se apresentar
uma forma de ativismo. O que é ativismo? É que não fica quieto, fica fazendo coisa para cima e para baixo. Ela pode se manifestar ao contrário. Então, a hora você pode estar numa preguiça mórbida e depois, de repente, você vira o jogo. Aí, de repente, você não está mais naquela preguiça. Você está fazendo coisa demais, parece que não para, né? Então, ela pode... E a preguiça na hora de rezar, pode ter preguiça na hora de rezar, na hora de realizar o trabalho. Você já te observou nos teus trabalhos? Pode ter trabalho seu mesmo que você faz dentro de casa, ou trabalhos na rua, se você faz, parece que está arrastando. Ou pode se manifestar em que a pessoa não para em lugar nenhum. É uma pessoa inquieta. Aí você começa a fazer uma coisa e não termina, aí vai outra. Ou seja, os sanguíneos, quem tem temperamento sanguíneo, eles podem... geralmente o sanguíneo, eles correm o risco mais de ter assídia. Porque o sanguíneo, ele tem a tendência de não terminar as coisas que ele faz. Por isso, quando eu faço atendimento espiritual com as pessoas, tem todo um questionário, porque lá no questionário também eu vou descobrir qual o temperamento da pessoa. Então, se a pessoa tem um temperamento sanguíneo e ela já tem muita identificação da assídia, já fica mais fácil de ajudar a própria pessoa. Porque aí eu vou ter que... Por isso que tá vendo, ó, não vai ser necessário às vezes, não vai ajudar na cura, só eu passar o tratamento para sintomas da assídia. Eu tenho que passar também para o sanguíneo, por exemplo, se a pessoa é sanguínea. Qual é um tratamento, por exemplo, para o sanguíneo que fica no ativismo, começa uma coisa e não fala? É passar uma contemplação. Ele vai ter que exercitar, ficar meia hora no Santíssimo sem fazer nada, só lá. Sem texto na mão rezando, sem Bíblia, sem leitura de nada. Pode ser um exercício para o sanguíneo, ou seja, ao mesmo tempo vai estar trabalhando a assídia, esse ativismo. Porque ele faz uma coisa e não termina, então ele vai ficar meia hora, você vai ficar meia hora. Quando ele ficar meia hora lá no Santíssimo, ele vai ficar batendo o pé inquieto para poder passar o relógio. Então ele mesmo nesse próprio exercício de ascese, ele vai mesmo enxergar como ele realmente estava no ativismo, porque ele está lá, não vai conseguir aguentar ficar diante do Santíssimo meia hora. Faça esse exercício com você mesmo no próprio Santíssimo. Né? Ou outros exercícios de meditação, de tipo, ler a Bíblia durante meia hora, ver se você aguenta ficar meia hora só na Bíblia, sem pegar celular, sem nada, sem estar saindo. Porque a pessoa que cai no ativismo, que geralmente tem o seu sanguíneo, não quer dizer que os outros temperamentos não vá cair. Os outros temperamentos podem cair. Eu estou fazendo só a comparação aqui que o sanguíneo tem mais essa facilidade. Por quê? Porque você pode estar fazendo algo no celular, tá lendo a Bíblia aqui, aí de repente você vai lá ver o celular. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui no celular, né? Então, tome cuidado. Tome cuidado que você mesmo que não sendo do temperamento sanguíneo, se você faz esse comportamento, começa a rezar o rosário. Ah, eu vou rezar aqui o rosário. Aí você de repente para o rosário, aí lembra de uma coisa, aí para poder fazer. Isso aí é ativismo, uma inquietação. Mesmo você não sendo sanguíneo. Porque você pode ter outro temperamento e ter esse comportamento, ou seja, vai ser sinal. Aí é mais fácil dizer que você tem assídia, né? Porque do sanguíneo já é próprio dele, ter essa inquietação, esse ativismo. Agora, se você tem essa inquietação e não é sanguíneo, aí é sinal de que você está tendo sintomas de assídia dentro de você, mexendo com uma erupção. Por isso que eu disse que cada doença espiritual aqui, cada um pode ter flashes dela, mas existe aquela que está mais predominante em você. Isso que essas formações, que é para te ajudar no teu próprio processo de cura interior, para te dar essa força, essa enxugada. Se você não tem um diretor espiritual, um orientador para te ajudar, para te dar essa enxugada, ela vai te ajudar a te analisar o que é que você realmente tem, né? Qual é o que predomina verdadeiramente em você. Então, um fenômeno tipo da assídia é chamada vagabundagem, não é a vagabundagem física, né, que você não quer fazer nada da vida, mas é chamada vagabundagem espiritual, certo? É a espiritual. Vamos dar um exemplo aqui. Aí está na internet. Clica e nunca está bem, não sabe o que viu. Já você é assim, tem essa vagabundagem espiritual, né, que é algo mais espiritual mesmo, assim, né? Por exemplo, a televisão, se ela tivesse 130 canais, você ia passar todos os 130 canais sem assistir nenhum, incapaz de ficar quieto. É uma inquietação. Então a assídia, ela pode se manifestar o oposto. Então, Claudio, mas tudo que tu tinha falado para mim não tem nada de manifestação de preguiça, de depressão, de aridez espiritual. Mas você está nesse ativismo, nessa inquietação. Então você está com assídia, né? Você não fica quieto, por isso que os santos padres dizem que é uma tendência do nosso século, mas hoje muitos jovens estão assim, assidiosos.
não consegue aguentar vídeos de meia hora para assistir um estudo, observa se você mesmo consegue ter paciência de ver essas aulas todas que eu estou passando, você que principalmente você quer ser do exército, quando você já diz assim, mas é muito vídeo, é muitas aulas para estudar. Gente, antigamente, no meu tempo, eu tenho 40 anos, você ficava sentado na sala de aula, vendo horas e horas o professor dar aula, você chegar na escola 7 horas da manhã, às vezes saía 11 horas da manhã, e se você já estava no nível mais avançado da escola, você saía meio-dia, tinha só 15 minutos de recreio, você ficava de 7 horas da manhã até 9h15, dependendo da escola, né? Imagina bem de 7 da manhã até 9h15, sentado numa cadeira, escutando o professor dar aula, entra o professor, sai o professor. Quantas horas são? Todo dia. 7 horas da manhã, aí, ó, 8, 9, 2 horas direto. Aí você vai para o intervalozinho de 15 minutos rápido, 9h30, 10h30, 11h30, mais 2 horas, ou seja, 2 horas direta de aula por dia, nós ficávamos sentados. Agora, na hora que a gente tem uma liberdade de ver um vídeo, você parar quando puder, de meia hora a gente não aguenta. Isso demonstra que você pode estar no ativismo. Tome cuidado. Porque eu não estou falando de pessoas que estão super ocupadas, mas mesmo que você é super ocupado, tem como você se organizar, por exemplo, para ver se todos esses estudos que eu estou passando, você que é missionário, né, você tomar esse cuidado. Eu vou tirar 1 hora minha da semana para me estudar esses estudos, todos que tem aí do Exército São Miguel Arcanjo, eu que quero ser um missionário. Que, por exemplo, angelologia são 40 horas. Se eu falar 40 horas, Clailton, Ave Maria, meu Deus do céu, eu não vou conseguir ver tudo, não. Cuidado, se não fizer que você, além de pode ter a preguiça espiritual, de não querer ver, manifestação da preguiça, né, da assídia, você pode estar numa inquietação também, que não consegue ver tudo, começa a ver, aí não consegue mais terminar de ver o vídeo, aí pula, deixa eu logo ver o que tem lá no outro vídeo aqui, deixa eu ir vendo os outros aqui pulando, ou seja, você não vê completo, você pode estar numa inquietação, no ativismo, então isso mesmo já faz a tua própria análise, nesses estudos que você está vendo, você mesmo pode se analisar se você está tendo esses sintomas de assídia ou não, de ativismo ou de preguiça. A preguiça é de não querer ver. Aí fica só dizendo, eu vou ver depois, mas eu quero ser um missionário. E que missionário é esse, criatura de Deus amada, que você não está nem se trabalhando com a doença espiritual? Por isso que eu coloquei ela como formação de cura interior dentro do Exército São Miguel Arcanjo, que todos aqueles que são candidatos a ser missionário têm que estudar a cura interior. Exatamente para você ver qual doença espiritual tu se identifica aqui, tu te encaixa, para tu já procurar te trabalhar. Porque como tu vai conseguir ser um missionário se você não trabalhou sua doença espiritual? Entenda que todos os santos, antes de exercer a missão, eles tiveram que se confrontar com sua doença espiritual. Eu vou dar um exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Espírito levou ele para o deserto, para Jesus ser confrontado com as doenças espirituais que vêm sobre o ser humano. Apesar dele ser Deus, mas ele teve que confrontar com as doenças espirituais do ser humano. São Paulo vai dizer que ele confrontou a doença espiritual, a gula, que foi o demônio que apareceu lá oferecendo a comida para ele quebrar o jejum. Ou da vaidade, a vanglória, que foi mandando Jesus se jogar, para todo mundo aplaudir, para poder sentir o gostosão, para ele se envaidecer. Os anjos vão vir, aí todo mundo vai ver você sendo levado nas alturas, a vanglória. Então, a prepotência da avareza, né, de dar todo o poder. Então, Jesus foi tentar nas doenças espirituais. Então, todos os santos, entenda uma coisa, todos os santos, eles só conseguiram mesmo caminhar firmemente para exercer a missão dele quando eles venceram a doença espiritual dele. Eu estou dizendo vencer, não quer dizer que você vai vencer 100%, mas você entrou na luta e está firme e não vai cair. Pedro, por exemplo, ele enfrentou a doença espiritual dele quando ele teve que confrontar contra o próprio medo dele de ser morto. Então ele passou também pelo processo. Ele entrou lá quando ele negou Jesus, quando ele passou por toda essa tortura, né, de fugir. Então ele também foi enfrentando a doença espiritual. Judas, o que foi que ele fez? Qual é a doença espiritual que leva ao suicídio? Tem a tristeza sem motivo. A assídia também leva ao suicídio. Ou seja, Judas eu posso identificar aí que ele tinha ou a doença espiritual tristeza sem motivo que leva ao suicídio, ou a assídia. Judas poderia ter uma das duas. Só que Judas ele entrou nesse confronto dele interior, mas ele não lutou para vencer. Aí ele se suicidou. Então, por isso que ele não foi capaz de exercer a missão dele.
Agora entendo você que está chegando até aqui nessas formações dos estudos do Exército São Miguel Arcanjo, porque eu botei também com formação de cura interior e todas aquelas etapas das 10 disciplinas, que é exatamente que é para você entrar no seu deserto de 40 dias e 40 noites, para você ter uma preparação antes de se tornar um missionário, porque senão, se você não tiver essa preparação, esses estudos de cura interior para você ver onde é que está a sua falha, ter os conhecimentos todos que a gente já tem passado de estudos, ó, de angelologia, conhecimento aqui da mente, dos anjos, do mundo espiritual, conhecer essas doenças espirituais aqui para você se confrontar com você, me ver onde está precisando melhorar, senão quando chegar mais na frente você se torna um pregador, por exemplo, e isso acontece mais com pessoas mais públicas, você se torna um pregador e aí de repente você é um bom pregador, é elogiado pelas pessoas, aí você tem a doença espiritual da vaidade, né? A vanglória que ainda nós vamos estudar. E aí de repente você não estudou essas coisas, você queimou etapas, porque eu não vou deixar no Exército São Miguel Arcanjo você queimar etapas, não pode não. Os que estão andando comigo agora, ajudando a montar o exército, eu estou trabalhando mais de perto isso daí. Mas eu já vejo esses problemas de crise entre os próprios pessoal que já estão nos estágios comigo. Porque eles estão se confrontando com suas doenças espirituais, se atacando uns outros, brigando. Por quê? Porque não foi trabalhando isso daqui, né? Então, mas é porque estão me ajudando a montar, por isso que eu estou permitindo. Mas eu não quero mais botar em batalhão, em exercer missão comigo, se não passar por essas etapas. Ou seja, é a sua preparação no deserto de 40 dias e 40 noites. É essas preparações aqui, para que você possa entrar neste teu trabalho de cura. Entendeu? Porque senão você vai chegar numa missão, vai ser, por exemplo, pregador. Você tem o vício da luxúria, você está pregando, mas você continua vendo pornografia, você está pregando, aí você fica indo pro cabaré, você aparece na live pregando, aí vai se confessar e nunca sai do cabaré. Aí uma hora uma pessoa te descobre, uma hora uma pessoa vai gravar você pegando lá e vai te mostrar publicamente, tu vai cair a ficha, porque você era um pregador, era o gostosão, visto como santo, e de repente, mas você tinha sua doença espiritual da luxúria que não foi trabalhar, porque você pulou essas etapas de formações, e aí você entrou nesse teu confronto espiritual contigo mesmo, foi pego com a boca na botija, foi divulgado nas redes sociais que você é aquilo ali que não presta, na televisão, aí você vai para onde? Se você não tiver firmeza, porque descobriu seus podres, aquele pregador fez isso, vai para o suicídio. Foi assim que aconteceu com Judas. Judas foi descoberto o podre dele, que era ladrão, e foi se suicidar. Por isso a preparação, irmãos. Porque eu já sei, eu estou acostumado de ver, eu estou calejado de ver gente missionária, de não ter trabalhado esse processo de cura, essas formações que eu já passei bonitinho, não só das doenças espirituais de cura interior, mas toda a formação de conhecimento da igreja, bíblica e tantas outras. Você não teve essa preparação, entrou nesse teu deserto para se preparar. Aí se você não é nesse deserto, você vai ser confrontado com seus males, suas misérias, e aí você abandona o barco. Ou se você não suicida, você abandona a igreja católica, você foge. Então vai acontecer como um padre Lauro de Deus, que se suicidou porque era um padre que cantava muito, um padre muito aparentemente... Claro, ele tinha a virtude, não era falsa a virtude dele de cantar, de pregar bem, de Teresina, mas foi pego aí, descoberto dele aí que ele cometia casos com jovens, pedofilia, e aí o que foi que ele fez? Ele se enforcou no meio do mato aí pro interior. Porque acabou descobrindo os podres dele, porque infelizmente dentro do seminário não tem este trabalho de luta contra doenças espirituais antes de você exercer missão. Nos seminários só se estuda mais o quê? O intelecto. Estudamos da filosofia e teologia. Mas o trabalho espiritual, o lado espiritual não trabalha muito, eu trabalho no seminário mais o intelectual e o psicológico, né? Mas o espiritual, essas doenças espirituais não trabalham. Todas as pessoas que serviram a Deus, que passaram por esse processo, esses que foram firmes até o fim, São João da Cruz, onde é que ele entrou na doença espiritual para vencer a noite escura que ele chamou. Santa Teresa d'Ávila chamou as moradas, né, do castelo que ela entrou. Então a gente passa, irmão, todos nós enfrentamos isso daí. Por isso que para você ser missionário no exército, você tem que ter esses estudos.
porque essa é a tua preparação. É o teu deserto de 40 dias. Deus colocou o povo de Moisés 40 anos no deserto para ver quem era fiel. Ficaram rodando, né, antes de chegar na terra prometida. Quem era fiel ia aguentar esse período todo. É do mesmo jeito que eu estou fazendo no exército. Quem quiser ser mesmo missionário pra valer, vai ver os 10 estudos e vai ver pra valer. Você vai ver pra valer. Você não vai ver só para dizer pro Clailton, eu vi os estudos. Porque não adianta vir até me enganar não, que eu vou saber como tua mudança de vida. A pessoa que procura realmente pôr em prática o que está aprendendo, ela muda de vida, ela demonstra mudança de vida. Não precisa nem ninguém dizer nada. O comportamento dela já é diferente. É assim que eu vou saber que você venceu esse deserto, como Jesus lá aos 40 dias e 40 noites. Como Pedro passou pelos desertos dele, os apóstolos de Jesus tudo passaram pelo deserto, e assim é a nossa caminhada. Então, se você não procurar trabalhar isso aí, você não vai vencer. Essa é a luta que a gente tem que entrar. Não cumpre compromissos. A outra coisa da pessoa que está na sídia. Não cumpre compromisso. Então, como que eu vou botar para você ser um missionário do exército? Tu não vai ter compromisso. Já pensou? Como é que eu vou saber se tu é uma pessoa que tem compromisso ou não? Geralmente, 90% das pessoas que resolvem ser missionário não tem compromisso. Tipo o quê? Você tem que fazer atendimento espiritual com as pessoas. Aí você começa o atendimento espiritual com a pessoa e não liga mais para a pessoa. Nem reza em casa por ela, nem nada, nem dá uma satisfação. Nem diz, olha, porque aconteceu isso aqui, problema que eu não estou podendo te ajudar agora, mas depois eu vou continuar. Ou seja, você não tem compromisso. Então, tá vendo por que tem que ter a preparação? Para que você tenha compromisso. Então, uma doença, a sídia, também vem acompanhada por uma negligência, uma vontade de não cumprir os próprios compromissos. Então, você é uma pessoa negligente. É uma doença que está exatamente no meio das outras doenças, porque afeta tanto pessoas que estão envolvidas nos pecados, vícios grosseiros como a gula, a avareza, vanglória, como também afeta quem está avançado espiritualmente. Então a assídia ela é tão terrível que ela vai envolvendo nos outros pecados que você está também. Ela está envolvida lá no pecado da gula, se você tem os pecados chamados mais grosseiros, né? Da avareza. E mesmo até para quem está avançado espiritualmente, onde para os progredidos espiritualmente existem outras doenças que são a vaidade e a soberba. Então, a gente vai ver, né, sobre quem é progredido espiritualmente, quem às vezes já vai tendo já um contato mais místico, né, mais espiritual, com o mundo espiritual, são os progredidos espiritualmente. Não quer dizer que uma pessoa progredida espiritualmente, que ela não vai ter essas coisas. Ela tem. Entende? A gente vê a própria presença de Jesus Cristo, Jesus permitiu isso. Pedro, que era progredido espiritualmente, viu Jesus. Pedro, Tiago e João, que viram lá a glória de Jesus lá no Monte Tabor, viu os milagres de Jesus. Isso é progredido espiritualmente, que vê as coisas de Deus que se envolvem. Então, na assídia, a alma vive uma preguiça espiritual. A alma perde o seu tônus, perde a atenção da alma. A pessoa se sente sufocar. Ai, pai, eu não estou conseguindo. A assídia existe uma certa carga hereditária, mas nós somos livres para não nos acorrentarmos, pois a assídia é uma manifestação da filáusia. Lembra que eu falei que ela são filhas da filáusia, né? Que é a doença mãe, lá do começo do vídeo, tá? Então, a gente vai ver nas próximas aulas sobre as características da assídia. As características da assídia, que seria também praticamente a continuação dos sintomas, né, da assídia. Depois vai ser as terapias. Então, aguardo você nas próximas aulas.